Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 11. Uma passagem bem conhecida, uma parábola que o Senhor Jesus conta do filho pródigo. Amém? Todos acharam? Quem quiser acompanhar aqui pela frente também, o Silas põe aqui. Está escrito assim: disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. E ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Até aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e diante da Tua poderosa e preciosa presença nesta manhã, Senhor. Meu Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, ó Pai, sobre esta palavra. Esta é uma palavra viva e eficaz, nós sabemos e nós cremos nisso, Senhor. Esta palavra tem poder de transformar a nossa vida. Esta palavra tem poder, Senhor amado, de, ó Senhor, nos fortalecer, de nos alimentar. E nós te damos total liberdade para que Tu possas agir, para se mover e fazer aquilo que for da Tua vontade, Pai. Tu és Senhor, ó Pai, e nós apenas servos. Usa, Senhor, a minha vida, eu te peço, na unção do Teu Espírito Santo, enquanto o Senhor trabalha e faz algo glorioso nesta manhã sobre cada vida e cada coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estava ali meditando e orando pela manhã e pedindo uma palavra para o Senhor, e o Senhor me levou a essa passagem. E essa é uma passagem que foi muitas vezes usada para evangelizar e para falar de desviados, mas o Senhor me trouxe algo precioso para a minha vida, né? Algo maravilhoso aqui que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. Aqui a palavra de Deus diz que um homem tinha 2 filhos, o mais novo ele chega para o seu pai, diz: Pai, dá-me a minha parte dos bens que me pertencem. E eu estava ali meditando e o Senhor colocou no meu coração que muitas vezes nós achamos que a nossa vida é o nosso bem. Quantas vezes a gente já ouviu alguém falar: a nossa vida é o nosso bem mais precioso, não é verdade? Nós ouvimos falar isso. A nossa vida nos pertence, a nossa vida é o bem mais precioso. E tem pessoa que chega ao ponto de dizer: a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quiser, a vida é minha. Você já ouviu alguém falar assim?
sou dono do meu nariz, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço. Ah, mas isso vai te prejudicar, o problema é meu, a vida é minha. Quantas pessoas falam isso? E esse é um entendimento que muitas pessoas têm, às vezes até dentro da igreja. Muitos cristãos, eles têm esse pensamento, a minha vida me pertence, ela é minha, eu faço o que eu quero com a minha vida. Mas a palavra de Deus, ela vai nos dizer que nós fomos comprados por um alto preço, pelo preço do sangue de Jesus Cristo. E a palavra de Deus vai dizer que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós pertencemos àquele que nos comprou. Nós pertencemos àquele que nos resgatou. Nós pertencemos àquele que tem que ser não somente o nosso Salvador, mas principalmente Senhor da nossa vida. Quando a palavra de Deus, ela nos fala acerca do Senhor Jesus Cristo, ela fala que nós temos que reconhecer Ele como Senhor da nossa vida, como dono da nossa vida e da nossa existência. Porque se nós não enxergarmos a nossa vida como uma propriedade não nossa, mas de Deus, a gente vai fazer com a nossa vida aquilo que a gente quer mesmo. A gente vai viver só para nós mesmos. A gente só vai fazer aquilo que a gente gosta, a gente só vai fazer aquilo que a gente tem vontade, a gente só vai buscar o nosso próprio interesse. Por isso que é muito importante a gente ter o entendimento de que a nossa vida não nos pertence, mas ela pertence a Deus. Porque a partir do momento que eu enxergo essa verdade da palavra de Deus, que a minha vida não é minha, mas que ela é de Deus, eu passo a enxergar a minha vida de uma maneira diferente. Eu tenho que servir a Deus. Eu tenho que viver para Deus, eu não posso viver para mim mesmo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos ensinar isso mesmo. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que é perder a sua vida? Significa que você pega a sua vida e você entregou para o Senhor Jesus Cristo. No momento que você aceitou a Ele, você entregou a sua vida para Ele. Você colocou a sua vida nas mãos dEle. Isso significa nascer de novo. Isso significa ser uma nova criatura. Eu agora pertenço a Jesus. Jesus é Senhor. Jesus é dono da minha vida. E eu tenho que viver não mais para mim mesmo, mas para Ele. Jesus também, Ele vai dizer assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que é negar a mim mesmo? Negar a mim mesmo é eu colocar o senhorio da minha vida nas mãos do Senhor. Antigamente tinha um folheto, a gente usava muito para evangelizar. Ele tinha assim um desenho do coração, era um círculo, nesse círculo tinha um trono, e nesse trono inicialmente estava assim, ó, eu. É a pessoa que não tinha nascido de novo. E aí, com muita sabedoria, aquele versículo ia falando, explicando sobre nascer de novo. E quando a pessoa se convertia, aquele círculo mudava. Naquele trono estava escrito Deus. Isso, e aí ele ia com muita sabedoria explicando o que é nascer de novo. Quando Deus ocupa o trono da nossa vida, quando Ele se torna Senhor da nossa vida. E muitas vezes hoje, nós estamos nos esquecendo disto. Nos esquecendo que a nossa vida pertence a Deus, nos esquecendo que nós temos que viver para Deus, nos esquecendo que nós temos que buscar a vontade de Deus, nos esquecendo que nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus, não ao nosso. Eu brinco aqui com os irmãos, eu falo, mas é uma verdade. Muitos crentes hoje enxergam o Senhor Jesus como um gênio da lâmpada, lá do Aladim. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas só se lembram de Deus quando precisam de alguma coisa, quando tem um desejo. E hoje em dia isso está sendo pregado, está sendo propagado. Você quer isso? Venha que Deus te dá. Você quer aquilo? Venha que Deus te dá. É o gênio, você não vai lá raspar na lâmpada, mas se você vir, se você fizer uma campanha, Deus te dá tudo o que você quiser. Não é assim, irmão. O Evangelho não é Deus dando tudo o que você quer. O Evangelho é Deus sendo o Senhor da tua vida e Ele fazendo com a tua vida aquilo que Ele quer. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho em que eu saio do protagonismo e quem está no centro é Jesus, não sou eu.
Tem até uma frase muito herege aí de um pregador bem famoso, né, na internet, que ele falou assim: o centro de Deus é Jesus e o centro de Jesus é você. Não sou o centro de Jesus. O centro é Jesus. Ninguém tira o lugar de Jesus. E eu não sou mais importante que Jesus. Nenhum ser humano é mais importante que Jesus. Jesus é Senhor, absoluto, e ponto final, e acabou. Eu estava explicando outro dia o que é isto, né? Nós estávamos no estudo bíblico lá, e a gente tem evangelizado através desse estudo bíblico, e o que significa, nós estamos estudando agora 1 Coríntios, o que significa nós termos uma natureza divina? Porque muitas pessoas confundem, nós temos uma natureza divina, e muitos crentes, por não ter uma profundidade na palavra de Deus, ele fica pensando mais de si mesmo do que ele é, como diz o apóstolo Paulo. Nós não podemos pensar de nós mesmos mais do que nós somos. E aí eu dei o exemplo, o mar, o oceano, você chega lá na praia, você olha, o oceano é imenso, não é imenso? Você não consegue ver o final, né? Porque o final aqui, se você chegar em Santos, o final é na África lá, não dá para ver, é muito longe, é imenso. O Pacífico, então, é muito maior do que o Atlântico. Mas se você pegar uma gotinha daquela água do mar, não é a mesma água? É a mesma água. A mesma, né, a irmã que mexe com química, é a mesma composição química. É a mesma. Só que é uma gota. E lá você tem o oceano. Assim é quando a Bíblia fala que nós vamos ter um novo corpo semelhante ao de Cristo. Assim quando a Bíblia fala que nós, somos reis e sacerdotes. Deus é o oceano, é a imensidão. Ele é até muito maior que o oceano. É até diminuir a Deus falar que ele é simplesmente como o oceano. Mas nós não é muito não dizer que nós somos a gotinha, irmão. Nós somos a gotinha. Amém? Nós somos aquela gotinha. Nós vamos receber de Deus a mesma natureza, a mesma essência. Aleluia. Mas nós não podemos nos esquecer que nós somos a gotinha. A imensidão é Deus. Aleluia. É Ele que é infinito. É Ele que é insondável. É Ele que é todo poderoso, é Ele, não somos nós. E esse Deus, Ele não vai se curvar diante de mim. Sou eu que tenho que me curvar diante dEle. Ele não vai se curvar diante da minha vontade. Eu tenho que me curvar diante da vontade dEle. Sou eu que tenho que me submeter a Ele. Não é Ele que vai se submeter a mim. Hoje em dia a gente está achando que nós somos muito mimados, que a gente, não, eu quero assim, Deus tem que fazer. Não, eu creio que Deus vai fazer assim. Não, irmão, peraí. Você já pensou em perguntar para Deus se essa é a vontade de Deus? Porque muitas vezes as pessoas estão colocando uma ideia fixa na sua cabeça. Não, eu com fé, eu vou alcançar isso. Não, eu vou. E aí você pega versículos isolados da palavra de Deus e você, sem você colocar num contexto, você pode acabar errando. Não, o pastor acabou de falar aqui, na hora da oração da abertura, o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate a porta se abre. Então eu quero isso, Deus vai fazer isso na minha vida. Não, isso tem um contexto. E qual é o contexto? A vontade de Deus. A vontade de Deus vai prevalecer. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus não vai, por causa dessa palavra, você não vai colocar Deus contra a parede. Porque existe, meus irmãos amados, todo um contexto que você não pode pegar uma parte isolada da palavra de Deus, tem um contexto. E o contexto da palavra de Deus inclui aquilo que o Senhor Jesus falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Está dentro do contexto. Esse é o nosso exemplo. E a minha vontade não pode prevalecer sobre a vontade de Deus. Nós somos chamados para sermos cristãos, nós somos chamados para ser como Cristo. E Cristo deu o exemplo que nós precisamos olhar e aprender. Hoje em dia tem um monte de gente que quer ser igual Salomão, rico igual Salomão. Se falar, vamos fazer a campanha do Salomão. Transborda, sai gente até pela janela. Todo mundo quer ser rico igual Salomão. Mas nós somos chamados para ser como Jesus. Nós não fomos chamados para ser como Abraão. Nós não fomos chamados para ser como Davi. Não, eu sou igual Davi, aqui uma pedra e tal. Não tenho medo de ninguém, enfrento qualquer um. Não. Jesus disse: aprendei de mim.
que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tem muito crente atribulado, porque não está aprendendo de Jesus. Somente quando nós passamos a aprender de Jesus, nós encontramos o quê? Descanso, alívio para a nossa alma. Se a gente quiser aprender de Davi, nós não vamos ter alívio. Se nós quisermos aprender de Salomão, nós não vamos ter alívio. Eles estão ali como exemplo. Nós temos que imitar a fé deles. Mas nós não podemos, irmãos, querer viver a vida deles. A vida deles foi deles. Agora, a vida de Jesus, sim, essa nós temos que desejar viver. E Jesus disse, eu desci do céu para fazer não a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Quantas vezes Jesus vai repetir isso? O que eu falo, eu não falo nada de mim mesmo, mas eu falo aquilo que o Pai me deu para fazer. E no momento mais difícil do seu ministério na terra, quando ele está no Getsemane, a morte se aproxima, a crucificação está chegando, ele está em agonia, a Bíblia diz que ele está em agonia de morte, ele está orando, a aflição é tanta que ele começa a suar, e o seu suor, diz a palavra de Deus, se transforma em grandes gotas de sangue. Eu estava, há um tempo atrás, eu sou curioso, estava vendo na internet, eu vi um médico falando que isso é possível. Se a pessoa está numa agonia muito grande, muito profunda, num desespero muito grande, ela pode transpirar sangue. Os vasos podem se romper aqui na testa, na fronte, e a pessoa começa, o sangue a sair por aqui. Então Jesus estava assim, não desesperado, mas agonia, porque ele estava ali como ser humano também. Mas nesse momento ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. É esse o nosso exemplo, irmãos. É esse o nosso exemplo. Eu estava ouvindo um trecho de uma mensagem do Billy Graham, onde o Pilatos ali ameaça o Senhor Jesus Cristo, e ele diz, eu poderia pedir agora, e o Pai mandaria 6 legiões de anjos aqui para me resgatar. 72 mil anjos, prontos para descer e resgatar Jesus. Um só, no meio dos arraiais dos assírios, matou a 180 mil. Um anjo só. Mas Jesus disse ali, o Pai mandaria agora 6 legiões de anjos. Irmão, não ia sobrar nada da humanidade. Se 72 mil anjos de Deus poderoso descesse, não sobrava nada da gente. Mas Jesus escolheu? Não. Porque essa não era a vontade do Pai. A vontade do Pai é que ele fosse até o final. Até a morte. Para nos resgatar. Amém? E ele se humilhou até o fim. A palavra de Deus diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, algumas versões diz, aniquilou-se a si mesmo, assumindo uma forma humana, e sendo achado em figura humana, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Lembra quando ele senta os seus discípulos, pega uma bacia, pega uma toalha, se senta aos pés e vai lavando os pés de um por um? Ele está fazendo uma posição de um servo, de um escravo. Deus se assentou aos nossos pés. Para nos dar o exemplo, irmão. Não é porque Deus quer se humilhar diante de nós, não. É para nos dar o exemplo de como nós temos que viver. E Jesus depois ele fala para os discípulos, assim como eu fiz com vocês, vocês devem fazer um com o outro. Eu estou dando exemplo, eu dei o exemplo. Para ninguém falar, não, porque tem muitas pessoas que às vezes estão dizendo, não, Deus, ninguém sabe o que eu estou sofrendo. É uma mentira. Porque Deus sabe o que você está sofrendo. Porque Jesus sabe o que você está sofrendo. Porque Jesus passou por momentos que você nem imagina, muito piores que os seus. Então Deus sabe o que você sofre, Deus sabe o que você está passando. Quando nós vivemos para nós mesmos, aqui diz que ele gastou todos os bens dissolutamente. Verso 13, ele foi para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Se eu viver para mim mesmo, eu vou me afastar de Deus. O orgulho, o egoísmo e eu fazer só a minha vontade vai me levar para longe de Deus. E eu vou gastar a minha vida dissolutamente.
Vou gastar minha vida de qualquer maneira. Porque se eu viver para mim mesmo, porque se eu viver só para fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que eu tenho vontade, eu estou vivendo dissolutamente, estou desperdiçando a minha vida. Estou vivendo para mim, estou longe de Deus. Estou longe de Deus. Quando eu vivo só para mim mesmo, eu estou muito longe de Deus. Estou numa terra longínqua, longe da presença de Deus. Então nós temos que aprender aqui, irmãos, porque às vezes a gente acha que é só a pessoa que saiu, que se desviou dos caminhos do Senhor, que essa palavra se aplica. Ela dá o exemplo somente daquele que se desviou e não vem mais na igreja, não está mais na comunhão do corpo de Cristo. Não, existem pessoas dentro da igreja e estão vivendo assim, longe da presença de Deus e vivendo dissolutamente. Porque só está na igreja para fazer aquilo que ele quer. Se o pastor falar alguma coisa que ele não gosta, ele já se revolta. Vou sair dessa igreja, não gostei. Vou para outra. E que tem de gente hoje em dia, né? Acontecendo isso. Ou outros, não. O pastor falou, mas não vou fazer não. Deixa ele falar. Ele fala, mas não manda na minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. Tem muita gente na igreja assim. Às vezes você, orientado por Deus, dá uma palavra e a pessoa vai e faz tudo o contrário. Por quê? Orgulho. Orgulho, não, quem manda na minha vida sou eu. Eu faço o que eu quero. Ela pode até não expressar, pode até não sair da boca dela isso. Mas se você dá uma direção pelo Espírito Santo para a pessoa fazer isso, e a pessoa faz aquilo, é orgulho. Orgulho, arrogância, prepotência. Não está submetendo à palavra do Senhor. E existem pessoas dentro da igreja que estão assim. Versos 12 e 13 fala, né? Viveu dissolutamente, viveu longe da palavra de Deus. Verso 14 diz assim: e havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Foi-se, chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos, e desejava ele saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. As coisas do mundo não preenchem a gente. Você vai viver sempre faminto. Sua vida vai viver sempre um vazio. Se você viver só para você, a sua vida vai ser sempre vazia. Nada vai te preencher, nada vai te saciar. Quantas pessoas são assim? Eu quero isso. E muitas vezes até alcança. Mas não está feliz. Mas não está realizado. Por quê? Porque não são as coisas que nos preenchem. A nossa felicidade não depende das coisas exteriores. A nossa paz não depende das coisas exteriores. A nossa paz depende do Senhor Jesus Cristo no nosso coração. Ontem eu estava conversando com meu vizinho, e eu estava falando isso para ele. Ele começou a ir na igreja, deu uma afastada, e a gente estava conversando, e ele falou: não, eu sinto que Deus tem algo para mim. Eu falei: tem mesmo. Ele tem mesmo, com certeza tem. E não adianta você ficar indo para lá e para cá, porque você vai para tudo quanto é lugar. Você pode ir para o mundo inteiro e nada vai te preencher e nada vai te satisfazer uma presença de Deus. O único lugar que você vai se sentir completo, realizado, é na presença de Deus. Não são as coisas deste mundo. Por isso Jesus diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Quantas pessoas estão aí no mundo e tem muitas coisas, mas a vida está vazia. Não tem alegria, não tem paz, não tem nada. Quantos crentes estão com a vida vazia, irmão? Crentes com vida vazia, nada alegra, nada satisfaz. Não, só está feliz se as coisas dão certo, mas logo aquela alegria vai embora, é uma alegria só momentânea. Por quê? O que está faltando? Está faltando eu me encher das coisas de Deus, aleluia, porque nada neste mundo vai, essa terra no versículo 14 é uma terra de fome, houve uma grande fome, e ninguém lhe dava nada no versículo 16, ele queria até comer a comida dos porcos. Quantas pessoas se sujeitando a fazer tanta coisa errada, para ver se preenche. Hoje é uma miséria só a nossa sociedade. Esses dias eu vi aí um homem que gastou quase 100 mil reais para fazer uma roupa de cachorro, para ele andar igual um cachorro na rua. Vocês viram isso?
O homem queria viver igual um cachorro. Irmão, o que é isso? Falta de Jesus no coração. Olha a loucura que o ser humano está chegando. Olha o ponto que o ser humano está chegando. Homens desejando viver como animais. Tem outros que acham que são um cavalo e fica lá, põe até cela lá e fica lá, né? Irmão, o que é isso? Falta de Jesus no coração. Falta de Deus no coração. E muitas pessoas dentro da igreja não estão chegando a tanto, mas também estão fazendo loucura, porque falta Jesus no coração. E aí você olha para muitos lugares, irmão, é uma corrente disso, corrente daquilo, corrente daquilo. É uma invenção de corrente que não acaba nunca. E sempre tem que ter corrente, não pode acabar a corrente nunca, porque as pessoas nunca estão satisfeitas com nada. Nunca estão satisfeitas com nada, nada preenche. Aí faz a corrente disso, faz a campanha daquilo. Se não tiver campanha, não vai na igreja. Por quê? Porque a alma está vazia, irmão. A alma está vazia. Aí tem que ficar envolvido em alguma coisa. É a corrente disso, é a campanha daquilo. Porque se não tiver nada, a alma está vazia. Então tem sempre que estar buscando alguma coisa. Mas quando Jesus está no nosso coração, Ele é suficiente. Ele é suficiente para nos encher, para nos preencher por completo. Verso 17. Tornando-se em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. É necessário a gente acordar, despertar, é necessário a gente cair em si. Verso 17, tornando em si, outras versões diz caindo em si. Você tem que parar e pensar: não, peraí, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a minha vida? Tem alguma coisa errada. Se Jesus não é suficiente para mim, se a minha felicidade depende de outras coisas que não só do Senhor Jesus Cristo, tem alguma coisa errada com a minha vida. Tem um hino antigo, e eu gosto de relembrar muitos hinos antigos, um hino antigo que dizia: quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Quem ama esse mundo, lá no céu não tem morada. Quantos crentes, irmãos? A vida está vazia, está buscando tudo. É campanha porque eu quero ficar rico, é campanha porque eu quero prosperar, é campanha porque eu quero a casa, é campanha porque eu quero o carro, é campanha porque eu quero a viagem. Irmão, Jesus é suficiente. Não estou dizendo que sou contra bênção financeira, não. Deus dá, Deus abençoa. Mas a nossa vida não pode ser só em função disso. Você não pode ir na igreja só em função disso. Jesus não pode ser o gênio da lâmpada para você, não. Jesus tem que ser Senhor da tua vida, tem que ser suficiente para você. O apóstolo Paulo fala que quando ele conheceu o Senhor Jesus Cristo, todas as outras coisas se tornaram como esterco e como escória, perderam o valor para ele. Quando os discípulos se encontraram com o Senhor Jesus Cristo, cada um deles, quando Jesus disse: vem, a Bíblia diz que imediatamente eles deixaram tudo e o seguiram. Por quê? Porque Jesus era tudo para eles. Nós queremos viver um avivamento. Eu vejo tanta gente falando de avivamento, avivamento. Enquanto Jesus não for suficiente para nós, não vai ter avivamento. Enquanto Jesus não for tudo para nós, não vai ter avivamento. Enquanto nós precisamos de Jesus e mais alguma coisa para ser feliz, enquanto nós precisamos de Jesus e mais aquilo para ser feliz, Jesus não é tudo para nós. E se Ele não é tudo para nós, irmão, Ele não está em lugar nenhum da nossa vida. Ou Ele é tudo, ou Ele não é nada para mim. Ou Ele é 100% dono da minha vida, 99% Ele não aceita. Deus é assim, irmão. Deus não quer 99% da tua vida. Deus não quer 95%, 98%. Deus não quer 80% da tua vida. Ou é 100% ou não é nada. Ou nós somos dele ou nós não somos. Ou nos dias do profeta Elias, Israel estava ali vivendo, cocheando entre dois pensamentos. Quantos crentes estão cocheando entre dois pensamentos? Quando a gente olha em Apocalipse, tem um exemplo da igreja de Laodiceia. É rico, abastado e de nada tenho falta aos olhos humanos.
Quando Deus olhou, o que Deus diz? Pobre, desgraçado, cego e nu. Não tem nada. Só tem as coisas do mundo. E as coisas do mundo diante de Deus, nada. Não é nada. Por isso que Jesus conta a parábola daquele homem que fez a colheita surpreendente, não tinha nem onde guardar, derrubou os seus celeiros, construiu celeiros maiores e guardou e disse: agora eu posso dizer para a minha alma, a alma come, bebe e vive regaladamente, porque o que eu tenho aí dá para mim viver o resto da minha vida, não preciso me preocupar mais com nada. E Deus disse: louco, louco. Essa noite eu vou pedir a tua alma, e o que você tem vai ficar para quem? Quantos crentes estão vivendo só em função de adquirir coisas materiais, só buscando coisas materiais, e Deus está olhando e está falando: louco, vai morrer e vai ficar tudo aí, não fez nada para o reino de Deus, não viveu nada para o Evangelho, não viveu nada para fazer a vontade de Deus, viveu só para si, vai morrer e vai ficar tudo aí, louco. Louco, porque isso não passa para a eternidade. A única coisa que passa para a eternidade, irmão, é aquilo que eu faço para Deus. Lembra do que eu falei aqui no começo? Mesmo que seja um copo de água fria. Mas para quê? Não é um copo de água fria aleatório. Um copo de água fria para o reino. Para fazer a vontade de Deus. Não perde o galardão. Agora eu posso ter um oceano. Se eu viver só para mim, não adianta nada. Não vou ganhar galardão nenhum. Não vai ter recompensa nenhuma diante de Deus. Por isso é necessário a gente despertar. Que Deus sempre tem o melhor para nós. Amém? Diz aqui no versículo 20... Ele levantou e foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e nos alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar. Na presença de Deus tem honra. Anel no dedo é honra, roupa nova é honra, sapato nos pés é honra, festa é honra, mas não é honra diante dos homens, é honra diante de Deus. Porque não existe nenhuma honra maior, meu irmão, do que o dia que você partir dessa terra aqui, do que o dia que chegar o arrebatamento de Cristo e você ouvir da boca do Senhor Jesus Cristo: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Não existe nada, irmão, isso dinheiro não compra, isso riqueza não compra, bens materiais não compra, irmão, isso um título nesse mundo não compra, sucesso não compra, fama não compra, as coisas do mundo não valem nada, mas eu ser fiel a Deus vale tudo. Jesus contou a parábola do rico e Lázaro. O rico vivia todos os dias esplêndida e regaladamente, não faltava nada. Tinha do que ele queria, fazia o que ele queria, comprava o que ele queria, vivia da maneira que ele queria, mas ele não vivia para Deus. Quando ele morreu, o que aconteceu? Para onde que ele foi? Para o Hades, para o inferno. Lázaro não tinha nada, a ponto da palavra de Deus dizer que ele se alimentava das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas quando ele morreu, ele tinha Jesus. Para onde ele foi? O céu. Foi para o céu, irmão. Então o que isso nos mostra? Jesus, com essas parábolas, com esses ensinamentos, está mostrando o quê? E nada é mais importante do que viver para Deus. Nada é mais importante do que viver para Deus, irmão. Para de cochear entre dois pensamentos.
Para de achar que as coisas materiais vão te fazer feliz, e as coisas materiais vão te realizar, e quando você alcançar isso, então sua vida vai ser boa, e quando você alcançar aquilo, então você vai estar na bênção. Não, você está na bênção, porque a sua vida pertence a Jesus, aleluia. A sua vida é uma vida de vitória, porque, meu irmão amado, você é herdeiro de um reino celestial, você é mais rico do que qualquer pessoa que existe sobre a face dessa terra, porque o teu tesouro atrás não corrói, os ladrões não minam e roubam, não perde o valor monetário, nada disso. O teu tesouro está guardado nos céus, e Jesus disse: ajuntai tesouros nos céus, não ajunteis tesouros sobre a terra. Jesus falou isso, irmãos. O apóstolo Paulo vai falar que por causa da cobiça muitos se perderam. E quantos crentes estão se perdendo? Estão alcançando coisas materiais, estão alcançando muitas coisas materiais, mas estão perdendo a vida espiritual. Se morrer hoje, vai para o inferno. Se morrer hoje, está perdido. Se morrer hoje, meu irmão, não tem salvação. O que adianta? Estou num carrão, glória a Deus. Vai para a igreja? Não, não vou para a igreja, porque agora eu preciso viajar. Agora eu tenho compromisso e tal, né? Eu vi até um pastor falar um tempo atrás, e é verdade, já tem crente que Deus não pode dar nada. Porque se der um carro, ele já não vem mais na igreja. Quando não tinha o carro, ele vinha na igreja. Agora que ele tem um carro, ele tem um monte de passeio para ir. Aí não pode mais vir na igreja. Então Deus não pode nem dar um carro. Deus nos ama, irmão. Se você não tem muito além do que você tem, é porque Deus te conhece. Deus me conhece. Sonhos a gente tem, todo mundo tem sonho. Sonho de grandeza, de conquistar. Mas Deus olha, muitas vezes eu vou falar de mim mesmo, Deus fala: não posso, meu filho, não posso dar asa à cobra não. Fica aí tranquilinho. Fica aí feliz com o que você tem aí, ó. Porque se eu te der tudo que você quer, você vai se perder. E Deus está preocupado com a minha eternidade. Deus está preocupado com irmão, é a glória celestial que Deus está preocupado. Deus não está preocupado aqui se eu tenho o melhor carro, se eu tenho a melhor casa, se eu tenho muito dinheiro no bolso. Deus não está preocupado com isso não, irmão. Deus está preocupado se a minha alma, aleluia, está salva. Se Ele me chamar hoje, se eu vou para a glória celestial. É isso que é o mais importante para Deus e deve ser o mais importante para nós também. É isso, irmão. Porque nada supera a isso. Aquele filho achou que ele ia encontrar tudo longe do pai, não encontrou foi nada. Ele só encontrou algo quando ele voltou para os braços do pai. Quantos crentes estão vivendo a sua vida, estão vivendo... Olha, Salomão, ele escreveu Eclesiastes e a maioria dos estudiosos da Bíblia creem que ele escreveu Eclesiastes no final da vida dele. Porque ele fala lá em Eclesiastes: eu não poupei nada, tudo que eu quis eu dei para mim mesmo. Eu fiz tudo aquilo que eu tive vontade, eu realizei tudo o que eu queria. Mas qual é a conclusão que Salomão chegou? Tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Olha o que Salomão fala. Correr atrás do vento. O princípio, o fim de tudo o principal de tudo, teme a Deus e anda nos seus caminhos. Esse é o mais importante de tudo. Falou o homem que Deus disse: olha, antes de ti, ninguém foi mais rico do que você, e depois de ti, ninguém vai ser mais rico que você. Antes de você, ninguém foi mais sábio do que você, depois de você, ninguém vai ser mais sábio do que você. E esse homem que teve toda a riqueza que a gente pode imaginar, que teve toda a sabedoria que a gente pode imaginar, ele diz: o principal de tudo é teme a Deus, anda nos seus caminhos. Principal, isso é a coisa mais importante, temer a Deus e andar nos seus caminhos. Amém? Se coloca de pé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, e Tu tens falado conosco, Pai, nesta manhã. Quantos, ó Pai, de nós temos nos deixado levar pelas aparências do mundo, como aquele filho pródigo se deixou levar. O diabo mentiu, enganou e iludiu ele. Na casa do Pai você não pode fazer nada. Na casa do Pai você não vai viver tudo o que você quer. Sai da casa do Pai. Pega tudo que é seu e vai. Seja senhor da sua vida.
Viva o que você quer viver, faça o que você queira fazer. E quantos hoje estão iludidos por essa mesma mentira? Ah, não vou na igreja não, porque se eu for na igreja eu não posso fazer tudo o que eu quero. Ou outros não querem um compromisso. Não vou assumir compromisso nenhum na obra, porque se eu assumir compromisso, aí eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo, não vou poder... Quantas pessoas estão achando que a presença de Deus significa perder alguma coisa? Pode até significar perder as coisas que não valem nada, porque as coisas desse mundo não valem nada. Não valem nada. Não permanece para sempre. Nada que esse mundo tem permanece para sempre. Nada. Ele só ilude. Ele só rouba. Rouba o nosso tempo, rouba os nossos anos. Rouba para no final você entender que não valeu a pena. E esse jovem foi. Chegou lá, perdeu tudo, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. É só isso que ele sabe fazer. Aquele que se afasta dos caminhos do Senhor está indo de encontro a isso. Aquele que rouba, mata e destrói. Aquele que se afasta da presença do Senhor está indo de encontro para aquele que não tem nada para oferecer, só vai tirar tudo que a pessoa tem. E depois que tirar tudo que a pessoa tem, vai jogar ela fora. Porque ele não ama ninguém. Mas o Senhor é quem nos ama. É o Pai amoroso que está esperando nos ver retornar. Está nos esperando nos ver retornar para correr ao nosso encontro. Para lançar-se ao nosso pescoço, nos beijar e nos abraçar. E dizer, prepara a melhor roupa. Coloca o anel no dedo do meu filho, coloca sapatos nos seus pés. Traga um bezerro cevado. Vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. Aleluia! É só na presença de Deus que tem honra para nós. É só na presença de Deus que nós somos valorizados e amados de maneira incondicional. O mundo não ama ninguém. Satanás não ama ninguém. Ele usa as pessoas. E depois ele joga elas fora. Mas Deus ama de verdade. Deus ama de maneira incondicional. Senhor, que nós possamos cair em nós mesmos. Como um dia esse filho pródigo caiu em si. Nós possamos acordar, Senhor. Se por acaso existe alguma ilusão, alguma mentira do diabo que envolveu a nossa vida, que caia por terra, Pai. Que nós possamos entender que o melhor lugar é na Tua presença. Não existe nada mais precioso do que servir a Deus. Isso vai nos acompanhar por toda a eternidade, Pai. Os nossos olhos sejam abertos, os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir e entender que o Evangelho significa que nós pertencemos ao Senhor e que o Senhor é quem governa as nossas vidas e que devemos viver não para nós mesmos, mas para satisfazer a Tua vontade. E devemos viver para buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. Senhor, nos ajuda, Pai, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.